pessoal, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre inovação, transformação digital, empreendedorismo, intraempreendedorismo. E hoje, Pedro Feliz Felizola, meu fiel escudeiro, o Feliz, eu fui deselegante com você, viu, Feliz? Porque desde que você deixou a Samba, o Feliz era CMO da Sambatec por muitos anos, meu companheiro, meu amigo, meu aliado. A gente aprendeu muito conjunto lá na Samba, criamos uma marca corporativa no B2B muito forte, e depois o Feliz teve uma passagem muito marcante pela Doctoralia, e agora está numa empresa de loyalty. Não é isso, Felizinho? Como é que é a vida na Aloyal? Você que agora é o CMO dessa empresa que faz white label de programa de fidelidade. Conta pra gente aí o que é a Aloyal. É isso, meu amigo. Obrigado pelas palavras calorosas. Você sabe que eu sou eternamente grato por tudo que eu aprendi com você e pela nossa relação, né, meu grande mentor e guru. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Daqui a pouco nós vamos bater papo com o nosso convidado super especial, mas rapidamente, né, como você falou, depois de quase 14 anos vivendo o MBA da vida real na Samba, eu passei quase 3 na Doctoralia, fui para o mercado da saúde, que o nosso convidado aqui também tem uma baita experiência, nós vamos explorar isso também. E depois eu acabei agora mergulhando no mercado de fidelidade, né, mais na parte do pós-venda. Então, como você falou, a Loyal, que é a antiga Lecupom, é uma empresa B2B que cria programas de fidelidade customizados para empresas, para que essas empresas possam oferecer para o seu cliente um pool de benefícios visando aumento de LTV e redução de churn. Então a gente aqui entrega programa de pontos customizado, clube de benefícios de desconto, sorteios, member get member, tierização, visando essa parte realmente de retenção, que a gente sabe que é uma das métricas hoje mais sexys e que catapultam o valuation das empresas. Ô Feliz, eu que você sabe disso, inclusive está me ajudando também, estou escrevendo um livro que é sobre a era da recorrência, né? E o problema que todo mundo enfrenta é que hoje o custo de aquisição do cliente está cada vez mais alto e a fidelidade cada vez menor. Então, o desafio de todos nós é como que a gente consegue aumentar a recorrência do cliente. Tem método para isso, tem ferramenta para isso. E o Pedro está aí falando como eles podem nos ajudar. Mas, sem mais delongas, agora temos um grande convidado que o currículo é de impressionar. Eu fui no LinkedIn, Danilo, buscar o seu currículo e são páginas e páginas só de diretoria de produtos. É muita coisa e empresa muito grande, empresa de referência. Estamos falando de Redcar, estamos falando de Qualicorp, de Alelo, de Cielo, de Dada. Não, pelo amor de Deus, é muita coisa. Nós vamos aprender muito aqui hoje. Danilo Zimmermann, que hoje é o head, o diretor de tecnologia e outras áreas. Aí você pode até trazer para a gente o que está debaixo de você, né? Operação tecnologia. Mas antes disso, Danilo, já é de praxe aqui no nosso programete que a gente deixe o convidado contar um pouco da sua história, porque as pessoas têm curiosidade. Saber, hoje, o Danilo que está aí nessa posição num banco, né, que é o BS2, que é um banco referência, que é um banco muito querido, que é um banco que se transformou também, e eu acho que você pode contar, Danilo, um pouco dessa experiência também, né? Você está recente aí no banco, mas do que você está vivendo, mas a gente queria saber sobre a sua trajetória, de onde você vem, como é que você veio parar aqui. Seja muito bem-vindo, Danilo. Obrigado, Gustavo Caetano. Prazer estar aqui com você, com a turma, nesse podcast. Prazer, Pedro, também. Aí acho que a gente vai interagir. E, falar um pouco da minha história aqui. Primeiro, do lado acadêmico, acho que vale comentar, né? É sempre importante esse suporte acadêmico no mundo profissional. Eu estudei em Colégio do Estado, no interior de São Paulo. Depois fui para uma faculdade federal em São Carlos, fiz engenharia de computação e daí depois disso pós-graduação em administração, e aí já em outros momentos de carreira os famosos MBAs, eu fiz 2, fiz atualização nesse mundo digital aí também fora do Brasil, em faculdade mais de primeira linha,
aprendendo a fazer transformação digital, né, tão famosa transformação digital dentro das companhias. E também tenho, hoje em dia, curso de conselheiro. Então, do lado acadêmico é essa história, longa, né, uma longa história aqui curta. Do lado profissional, cara, pouca gente sabe, eu comecei codando, aí, com vários outros colegas que estão escutando aqui a gente. Né, fui desenvolvedor com muito orgulho aí de software lá atrás, programando. Cheguei a programar em Pascal, olha só, tô velhinho. Mas também aprendi em época de faculdade Assembler. Então, hoje em dia, a galera que fala que não consegue codar fazendo com todas essas interfaces aí que existe, né? A gente fala, cara, você não sabe como é que é. Mas eu acabei codando em C também, em C++, e aí foi uma fase inicial de técnica. Depois eu caí no mundo de prestação de serviço, os famosos outsourcings de grande porte. Ali, final da década de 90, início de 2000, bug do milênio, para quem é muito jovem não vai nem lembrar disso, mas, cara, a gente quase se perdeu, as empresas não sabiam como fazer, então terceirizavam isso e acabavam migrando de plataforma SAP chegando no Brasil, enfim, outsourcing de infraestrutura, né, mundo de internet escalando, começando. Então foi um aprendizado, atuei muito em prestação de serviço, empresas grandes aí que terceirizavam, né, para outras grandes empresas. Depois disso, ainda do lado de prestação de serviço, eu entrei no mundo de pagamentos, onde eu fiquei praticamente 18 anos, até 2020. E no início foi ali do lado também de prestação de serviço. Eu trabalhei na Orbital, uma época que a Orbital era a maior processadora disparado de cartões, né, do mundo de pagamentos no Brasil, e aí processava grandes... Já estavam com a Stefanini lá, Danilo? Não. Já era um dos parceiros, sim. Parte era feita dentro de casa, parte contava com parceiros, né, e Talcard e outros vários grandes portfólios de cartões rodavam lá, e depois esses bancos começaram a ter vida própria, né, mas a Orbital teve uma importância muito grande lá atrás, nessa escalada do conhecimento do mundo de payments. Eu aprendi muito naquela época, entre tech e produto. E aí, em 2006, eu mudei o lado da mesa, fui já do lado do negócio, né, o primeiro movimento meu, na Redcar, que era uma empresa co-irmã da Orbital e da Credicar, e aí já estava jovem, mas em posição de liderança de tecnologia. Foi bem interessante, um desafio. A Redcar, na época, prestes a fazer um IPO, né, e a gente passar pelo antes, durante e pós-IPO, e tudo que traz, inclusive, né, de importância do reporte a mercado, né, todas as questões regulamentares, regulatórias em cima disso. Foi um período muito, muito legal de Redcar, tenho amigos até hoje. E aí fui fazer o meu primeiro startup depois disso. A gente achava que o mercado de pagamentos estava abrindo em 2010 e 2011, uma longa história que não vou entrar nos detalhes aqui, mas na verdade não era bem isso. Ali para 2015 é que ele realmente ficou regulado. Hoje em dia, se você seguir a regulamentação, você entra, né? É muito mais fácil do que naquela época. Foi uma experiência interessante ali de um startup, trazendo uma empresa americana para competir nesse setor de adquirência e pagamento no Brasil, a Global Payments, que hoje em dia é a Entrepay, aí no mercado. E aí depois eu tive uma passagem para o Qualicorp, primeira passagem em saúde, né? Eu decidi deixar o startup onde eu comecei, e aí tinha até uma intenção principal de voltar para meio de pagamento, não foi possível. Foi muito interessante a experiência de Qualicorp para entender uma empresa pós-IPO crescendo, com private equity grande, né? Primeira experiência com private equity, quem não passou também aprende muito, e já em posição de ser CIO da companhia. Depois disso, eu acabei caindo do lado do Grupo Bradesco, Banco do Brasil, onde eu fiquei e fui muito feliz por 8 anos praticamente lá. Aí já em posição estatutária, né, mais senior, e fui ali diretor de tecnologia, operações da Alelo. Aí a gente fez startup junto lá com o Gouveia, com os demais colegas da Livelo. Depois a Veloy entrou para competir nesse mundo de mobilidade urbana. Atuava também, ajudei no split do que é o Banco Digio hoje, que a gente chamava de Banco CBSS, é o antigo IB lá de trás, mercado, uma mais antiga vai lembrar. Uma experiência muito interessante também de tocar grandes negócios, mas também tocar startups, né, que é um pouco do que eu carrego até hoje, né, operações maiores e menores, e às vezes dentro do mesmo conglomerado, como é que você lida com isso. E aí fui para a Cielo, onde também fiz um ciclo interessante, a gente até conversou lá naquela época, ali entre 17 e 20, né, Cielo num momento difícil de mercado, tendo que se reinventar,
Foi um aprendizado enorme também. E aí decidi deixar um pouco de meio de pagamento e já tinha tido o gostinho de trabalhar em saúde. Falei, pô, eu acho que saúde, e continuo achando, precisa muito de tecnologia, né, para poder reduzir o custo da saúde como um todo, né, trazer eficiência para o setor e também mais predição, né, sair de ficar cuidando de doença e cuidar de saúde dos pacientes. E fui para uma longa jornada ali, quase 4 anos na DASA, um aprendizado enorme com a turma da DASA, tanto em diagnóstico, em hospitais, que eu não sabia nada disso, né? Foi um aprendizado. Qualicorp mundo mais de plano de saúde, e ali foi o lado da rede de distribuição prestadora. Muito aprendizado também em integração de empresas, onde eu apoiava muito ali pós-M&A, tinha um time de integração comigo grande, além de tecnologia de todos os negócios, o digital. E aí, acabou surgindo aqui a oportunidade do BS2, e eu fiquei ali muito motivado a voltar para as origens de pagamentos e aprender um pouco mais de banco, que é algo que eu tinha passado, mas mais em torno e não assumido, né, uma operação de banco. Estou aqui desde janeiro, um convite bem legal. Você comentou, né, o PS2 rapidamente, antigo Banco Bom Sucesso, lá de trás, né, foi uma financeira, atuou em consignado, fez a venda para o Santander, e de um tempo para cá se posicionou ali entre 2016, 17 até 2021 para pessoa física. E de 21 para cá, que é a onda onde a gente reposicionou, né? Então, cheguei a menos tempo, mas desde 2021, posicionado como um banco voltado à pessoa jurídica, né? Temos produtos aí de crédito, pagamentos, câmbio. Está sendo uma jornada bem interessante aqui, bastante motivado, não só por aprender, por exemplo, de Pix, porque o período que eu fiquei em saúde foi quando bombou o Pix, eu já com 10 meses já deu para aprender um pouco mais de Pix, estou aprendendo de crédito. Então, também para contar para a turma mais nova, que né, depois que a gente perde os cabelos, tem cabelo branco, sempre está aprendendo, né, turma? A gente traz a nossa experiência, mas sempre tem que estar aberto e humildade aí para aprender. Estou aprendendo muito com os colegas do BS2 e está sendo interessante. Eu conto daqui a pouco como é que está aqui os nossos desafios. Maravilha. Dessa história, complementando e chegando ao final aqui, eu também sou investidor anjo de algumas startups e desde 2018 eu tenho participação como advisor, né, em conselho consultivo de algumas empresas de menor porte. Então, esse é um pouco da história aí, Gustavo e Pedro. Não, maravilha. E o que deu para perceber, né, Gustia, que é muito vasta e diversa. Eu acho que isso acaba dando uma bagagem muito legal, porque é curioso, Danilo, que a gente já está nessa jornada, eu e Gustia, há bastante tempo, e a gente pega ou uma galera de startup ou uma galera de grande empresa. E eu acho que o que ficou interessante na sua jornada é que você conseguiu ir dos dois lados, né? Então você viveu na pele o que é, em alguns momentos, você sentado numa cadeira executiva e contratando startups, né? E o que você vai conseguir ali perguntar para saber se é vaporware ou se realmente tem um produto de sucesso, né? Porque você viveu aquilo. E do outro lado, tentando vender para essas grandes empresas. Né? Então, muito legal, parabéns. E são estratégias diferentes, né, Pedro? Assim, se eu Sem puder dúvidas. complementar, Sem dúvida. pega na época da DASA, um negócio de bilhões, por exemplo, de diagnóstico, e começando uma BU dentro do mesmo conglomerado para corretora, ou outro caso, para coordenação do cuidado. Assim, como lidar com estratégias muito diferentes. Perfeito. Um negócio que está rampando e precisa ser enxuto, né? E o outro que precisa de robustez e que, obviamente, você sempre vai procurar melhor sinergia de custo unitário, mas sem esquecer, né, da segurança da robustez. E do outro lado, o startup, que é como lidar com isso, com diferentes perfis, times, estratégias, né? Os heads da BU com objetivos bem diferentes e você, em geral, como tecnologia, operações, digital, tendo que atender uma BU super grande, a outra menor. Então, realmente é um pouco da minha história, seja dentro do mesmo conglomerado ou em momentos diferentes de carreira. E realmente foi um aprendizado, eu costumo carregar isso por onde eu passo. E eu queria explorar justamente esse ponto, Danilo, porque assim, o que eu vejo? Assim, um dos principais skills que o profissional parrudo de tecnologia tem, não é o tech. Não é só o tech. E é muito legal ouvir você falando que, né, você gastou sola de sapato, né, no mundo digital de programação, é justamente codar. Então, super legal isso. Mas eu acho que assim, uma complementaridade muito grande é ter uma cabeça de negócios. Como que você conecta desenvolvimento com algo que vai mexer o ponteiro lá na ponta, né? Porque acho que você vai concordar comigo, shippar feature não é tão complexo.
né? O maior desafio realmente é fazer aquilo ter um impacto sólido no business da companhia. Eu acho que já ficou muito claro, né, que você teve experiências diversas, mas como que você vê esse skill e como que você também, ao longo da sua carreira, fez para se conectar, né, com o lado de negócios também e para que esse lado de negócio pudesse te ajudar, junto com seus times, a fazer aquilo, né, rodar e acontecer dentro das companhias que você esteve à frente? Legal. Eu sempre gostei de entender o cliente. Lá atrás, mesmo na época de prestador de serviço, entender o cliente. Muito antes do mercado forçar para ter esses CIOs ou líderes de tecnologia mais estratégicos, hoje em dia é quase que, na minha opinião, mandatório, né? Para você permanecer na posição. Você pode até chegar, mas se você não tiver esse olhar do cliente, ou uma questão mais de estratégia, um olhar mais sistêmico, dificilmente você vai permanecer. E eu acho que nos dias atuais aqui, o que eu vejo de desafio é justamente fazer com que o time siga esse mindset, que às vezes uma ou outra liderança tem, mas o time como um todo não tem. Como você bem falou, não adianta ficar só lá codando, fazendo a infraestrutura, deixando o sistema no ar. Você tem que ter capacidade de influenciar o business, né? As disciplinas de gestão de portfólio hoje que acabaram consolidando com cadeiras de digital, onde você tenta arbitrar, né, a priorização do negócio, dado uma diretriz maior, um plano estratégico maior, quando aterriza um pouco, você tem que ajudar a priorizar, porque não tem dinheiro infinito. Então, se você não tiver capacidade de influência, um olhar mais amplo, né, entender do cliente, conhecer minimamente do negócio, senão você não vai conseguir falar de igual para igual, tomar um pouco mais de risco, né? Pessoas tradicionais de TI não querem tomar risco nenhum. Você vem, depois de um certo tempo, vendo que, cara, você tem que tomar um pouco mais de risco, obviamente, dentro da responsabilidade de uma grande corporação, de uma corporação que preza por valores A, B ou C, mas de trabalhar esses famosos soft skills, né? E que a gente está fazendo com a média gerência. A gente quer, eu sou consultado por headhunters aí de mercado grandes para indicar pessoas, porque nem os headhunters que têm como core conseguem mais achar pessoas com essa... E quem tá não quer sair, né? E aí eles têm que ir para o terceiro, quarto, quinto nível da estrutura e eles não conhecem. Então eles ligam para a gente que já tem algum tempo para pedir. Eu falei, pô, eu tô virando headhunter, né? E apoiando, e é sempre um prazer também, a gente acaba tendo contatos. Mas é isso, eles estão procurando gente com esse skill, né? E que tem um pouco mais de resiliência, porque principalmente a geração um pouco mais nova está um pouco sem paciência, sem resiliência. E no mundo de tecnologia não tem jeito, eu costumo falar. Tudo bem, você pode ser mais estratégico, você pode ser reconhecido pelo negócio, mas também tem que deixar a operação, o básico bem feito, né? Não adianta deixar de fazer o básico, você vai ser cobrado por isso, por ter um custo eficiente, né, competitivo. Eu costumo dizer, não precisa ser o menor, mas tem que ser competitivo, né, para trabalhar a questão de resiliência, disponibilidade. Aí sim, quando você tem isso bem resolvido, você pode avançar um pouco mais. Mas eu vejo muito valor nisso, respeito muito quem toma conta da operação, do dia a dia, e tem skill para tudo, né? Tem aquele cara que não quer se meter nessa onda. Eu estava outro dia fazendo uma apresentação, provocando CIOs mais jovens, até aproveitando o canal aqui, para justamente esse papel mais estratégico, né? A gente vê empresas como XP e outros vários cases, onde você vê um movimento de tecnologia indo para ser o número 1 de companhias super renomadas, né? Que eu super valorizo. Mas por quê? Teve que se meter no negócio, teve que tomar um pouco mais de risco. E aí teve meia dúzia que levantou a mão e falou assim, poxa, mas eu não quero tomar isso. Tá bom, então cada um, você quer tomar conta mais da cozinha e ficar aí, vai ter espaço para você. Não sei se você vai ser mais o número 1, na minha opinião, mas você vai ter um espaço aí para ser o 2, 3, eu não sei qual. Então, dentro de uma provocação, acho que esses soft skills tem que estar no radar de quem é mais jovem, de quem está aí em média gerência rampando. Como você bem falou, o lado técnico é importante, mas numa posição de liderança, hoje em dia, se você não tiver esse olhar mais cross, apoiar o negócio, tomar um pouco mais de risco, acho que você vai ficar para trás. Ô Danilo, a transformação digital é estratégico agora para todo o negócio. PS2 é um banco digital, né? Por mais que ele venha ali, você contou a história de um banco mais analógico, ele se transformou num banco digital, e isso é transformação não só de tecnologia, mas de cultura também. Mas uma das coisas que a gente sempre tem dúvida aqui, e os nossos ouvintes também, é como fazer inovação num ambiente regulado. Você tem um Banco Central, regula, e a gente às vezes
entrevista aqui gente de plano de saúde. Ah, mas não dá, a ANS não deixa, não sei quem não deixa, regular. Todo mercado, assim, os grandes mercados são regulados. Estava aqui o presidente da CEMIG, já teve de bancos de vários lugares e tal, mas o que eu queria entender é como fazer inovação nesse ambiente e uma outra coisa, como não cair no risco de ser um caçador de vagalumes. O que é caçador de vagalume, né? Eu sou lá de Araguari, no Triângulo Mineiro, lá tinha muito vagalume quando eu era menino. A gente caçava vagalume, só que você fica a noite inteira tentando caçar um vagalume e às vezes você não consegue pegar nenhum. E muitas vezes, nesse mundo onde tem tecnologia para tudo, ainda mais agora com AI, tudo tem AI. Você quer resolver qualquer problema, AI para prever churn, AI para prever não sei o quê, AI para fazer isso, AI para fazer atendimento, AI para... E tá tudo bem, a corrida do ouro que a gente está vivendo agora. Mas como que também você, ao mesmo tempo, você precisa transformar o negócio, você precisa trazer tecnologia do negócio, como é que você faz para não perder o foco tentando todo dia experimentar um negócio novo, todo dia fazer alguma coisa nova e muitas vezes, como caçador de vagalume, sem chegar em nenhum resultado lá na frente. Como é que é o seu dia a dia aí? Essa é uma pergunta super bem encaixada, né, cara? Porque é um desafio constante. Acho que, primeiro, assim, não tem uma bala de prata e é contínuo. Nós somos um banco S3, né, regulado. Então, temos todas as nossas responsabilidades, sempre teremos e manteremos isso como sempre como um pilar muito importante. Acho que isso é inegociável, né? Agora, dentro desse contexto, a boa notícia é que dá sim para inovar, né? Você pode, em cima dessa camada, vamos chamar assim, regulatória, de segurança, né, atendendo tudo que é necessário, criar produtos e melhorias de experiência, indo para personalização, que não vai impactar em nada o regulatório, sim vai trazer diferenciação na ponta com os nossos clientes, né? A gente que atende clientes diretamente, empresas, numa relação B2B, como eu falei, no mundo aí de oferta de crédito, pagamentos, câmbio. E também temos modelos de infratech, né, como o mercado está chamando agora, o Bank as a Service, onde a gente habilita outros ecossistemas a ofertarem produtos financeiros, a todos os nossos produtos. Então, através de APIs ou modelos de white label, a gente já faz isso em alguma escala. Então, dá para diferenciar mantendo o regulatório. E quando tiver alguma coisa que tenha dúvida, aí trabalhar o famoso MVP, né? Faz alguma coisa isolada, super controlada, experimenta, compartilha com o regulador os caminhos, né? A gente tem abertura para isso, né? Se pegar, quando lançaram o Pix, né? Consultaram o mercado, empresas de tecnologia que ajudaram, inclusive, a conceber o Pix antes de sair escalando. Então, se a gente tem uma ideia, a gente tem esse cacoete, é verdade, né? Fomos um dos primeiros bancos aí digitais a ofertar uma série de produtos. Então, de novo, sem abrir mão do outro lado da segurança regulatória, então a gente já tem esse caminho, né? E tem essa porta aberta no regulador para perguntar, para experimentar, para compartilhar, para discutir também com o mercado, né? Acho que essa questão, a gente está lá na BBC, né, como associação, a gente tem abertura lá também para debater. Nós somos concorrentes em vários frentes, mas quando está concebendo um Drex da vida, existem muitas dúvidas, não está tudo definido. Então, como é que a gente ajuda também a criar algo novo? E aí, depois que tiver a regulamentação certinha, tudo, vamos dizer assim, o portfólio básico, aí você cria uma diferenciação para tentar daí sair um pouco mais na frente. Então, ou via BBC, ou perguntando direto para o Banco Central, fazendo pequenos MVPs, aprendendo fora do Brasil. E aí, para não caçar vagalume, eu tenho uma visão que o rabo não pode abanar o cachorro. Então, o que eu quero dizer? O cachorro aqui é a estratégia de tecnologia. Eu sei que você está nesse mundo tech e digital há muito tempo também, né? O que a gente viu ali, pré-pandemia, durante a pandemia, logo após a pandemia, um monte de gente queima a caixa, né, fazendo inovações muito, talvez, desconectadas do seu próprio negócio, abrindo demais o leque e não conseguindo capturar nenhum benefício. Então, eu acho que se você tiver uma estratégia, primeiro do negócio, uma estratégia de tecnologia que não é separado, né? A gente tem que falar da mesma coisa. Tecnologia dentro de um contexto de negócio. Não acho que as empresas que ainda falam, não, tem estratégia do negócio, tem estratégia de TI. Essa está atrasada, né? Tem que ser uma coisa só, né? Tecnologia como enabler do próprio business, ainda mais num banco digital.
Então, se você tem essa estratégia bem definida, e aí indo para um step um pouquinho mais abaixo, uma visão de arquitetura, de interoperabilidade, de integração, né? E aí sim dá as autonomias, famosas autonomias para as squads e as tribos trabalharem, e não ficar um monte de squad prospectando o que tem de novo e mudando toda hora, né? Cada um gosta de uma coisa, né? Assim, a gente que sai do técnico aqui e continua gostando da coisa, a gente sabe, parece um negócio novo, você tem vontade de adotar. Mas aí, de verdade, numa empresa que não é uma startup, como é o nosso caso, primeiro, não só não precisamos, quanto não devemos sair adotando um monte de tecnologia, abrindo muito leque, porque a gente precisa entregar o negócio, entregar experiência para o negócio, para o cliente. E, obviamente, que se a gente achar uma tecnologia nova e que pode substituir outras, a gente vai fazer, mas com responsabilidade e com eficiência, né? Não pendurando um monte, depois você chega e fala, pô, tem X tecnologias que faz a mesma coisa, né? N tecnologias que faz a mesma coisa. E aí aquela luta para convergir, para unificar, para migrar. Então, eu acho que se você tiver uma estratégia mais robusta, cross, eu acho que daí as squads e as tribos têm, usando aquela caixa de ferramenta, não vai pegar outra ferramenta, tem que pegar daquela caixa que tem disponível e trabalhar. E o que eu tenho, às vezes, de embate, né, com a turma aí, não, mas eu quero ficar aqui na tribo tal, prospectando. Eu falei, não, então vem trabalhar na área de inovação, de arquitetura. Se você está, no nosso caso aqui, né, o cara que está na tribo de crédito, ele tem que inspirar o negócio de crédito. Né, e ele tem que ter metas ligadas ao sucesso do crédito. Mesma coisa para câmbio. E assim por diante. Então, se você está numa tribo, você tem que entregar o negócio. Usando o quê? As tecnologias que a gente tem disponível. Acho que essa é uma maneira de você tentar evitar também atirar de todo lado e ter eficiência, que é tão importante hoje em dia. Então, um pouco da maneira que eu enxergo Danilo, uma vez a gente avançar. Tem um fundo que investiu na gente, que é o DFJ, o fundo americano, e eles levaram a gente para conversar com o general da US Navy SEALs, né, lá em San Diego. E uma das coisas que ele falou, que nunca saiu da minha cabeça, é que no Exército, no alto nível do Exército americano, tem a regra número 1 deles lá, de power to the heads, né, de poder às pontas. Mas ele tem um método de fazer isso acontecer. Primeiro é objetivo claro. Então, que é o que você está falando. Nós estamos falando aqui de crédito. Você não vai sair dando tiro para todo lado, não. Nós temos que melhorar X% aqui, alguma coisa dentro de crédito. Objetivo claro para esse time. Segunda coisa é recursos. Você tem o quê? Quantas pessoas, quanto dinheiro, o que tem de software, de recurso físico e financeiro também, de pessoas e tal. E terceiro, princípios e valores. Porque esse é um negócio interessante também. Quando você fala em autonomia, as pessoas costumam confundir isso com liberdade para fazer o que quiser. Mas o que ele mostrou lá é autonomia, aquele negócio de pensar fora da caixa, no mundo corporativo não existe. Por quê? Porque tem caixa no mundo corporativo. Você tem um banco central que botou uma caixa aí e falou, bicho, esse é o limite. Você não pode sair daqui, não pode ter isso, não pode ter aquilo. E no caso deles, você não pode jogar bomba atômica, você não pode fazer... tem um monte de regras lá que faz parte dos princípios e valores dos CEOs. E isso eles não podem abrir mão. E é o tipo de coisa que o que você está trazendo aqui, né? Objetivo claro, recursos e... os recursos também super claros para o time todo, e esse limite de até onde você pode ir, o que a gente pode fazer, porque banco, tem muita coisa sobre lavagem de dinheiro, o Banco Central fica... e todos os bancos têm essa preocupação, então é lógico que isso tem que ser uma regra, né? Não pode inventar. Agora, só me tira uma dúvida. Você falou de uma área de inovação. Vocês têm hoje uma área de inovação? Essa área fica debaixo de você? Ela é independente? E ela é uma máquina de fazer experimentação, prototipação e tal? Como é que funciona um pouco dessa área? Hoje, em outras casas, em outras empresas, a gente chegou a ter uma centralização maior, seja da inovação ou do Open Innovation, quando trabalhava muito com startup. Mas eu acho que a gente avançou. Aqui no BS2 a gente não tem uma área de inovação. A gente tem áreas de produtos, né, que tem um olhar mais próximo de cada BU, e tem canais, enfim, e tem algumas delas que daí priorizam dentro desse guarda-chuva daquele negócio, daquele segmento, o que vai ser experimentado, o que a gente vai testar, mas não está centralizado hoje. Né? Acabei citando aqui, mas o exemplo que eu dei ali serve para o cara que está dentro da tribo, quer trabalhar com novas tecnologias, trabalha numa área de arquitetura, de engenharia, que vai acabar
prospectando essa tecnologia, uma vez homologada, né, ela tem que servir cross para todas as... Mas no nosso caso Mas não hoje, tem dentro do inovação. banco, quando vocês vão desenvolver um MVP, isso é desenvolvido dentro da tribo que está Dentro de ali, uma tribo que no já existe. determinado. De pagamentos, por exemplo, de uma tribo de Legal. crédito ou de câmbio. Ali a gente prioriza o que é mais incremental em cima dos produtos que já são mais maduros, né? E o que a gente vai experimentar de novo no MVP ou de fazer um teste. Mas hoje está segmentado por cada tribo e a gente tem esses perfis. E aí cross, né, tecnologia como arquitetura, como outras disciplinas, a própria área de cyber, né, e gestão de portfólio ajudando a priorizar isso, porque, obviamente, os recursos são limitados em todo lugar, e aqui não é diferente, que é onde a gente vai canalizar nosso investimento e garantindo, né, essa escalada do business. Né, a gente está escalando bastante o negócio, então é importante que a tecnologia continue ajudando nisso, mas também, né, olhando alguma coisa aqui mais de H2, H3, olhando um pouco mais do que vem pela frente. É sempre o nosso olhar ali, sem perder de vista. E como eu falei, a gente já tem esse capoeira, vários cases em cima disso. Ô Danilo, eu queria explorar aqui um outro lado, que é com relação, você falou muito da parte de cliente, né? Ter o cliente no centro, isso acaba que é um clichêzão, mas eu tenho certeza que você teve uma bagagem muito sólida de ações que você realmente conseguiu implementar para conseguir essa satisfação do cliente. Por quê? O Gustavo tem uma frase que ele fala que eu gosto bastante, que a briga hoje não é mais do grande contra o pequeno, mas sim do rápido contra o lento. E quando a gente fala de cliente, né, a gente mesmo, né, na PF, e até representando as empresas, a gente quer as coisas mais dinâmicas, rápidas, práticas, velozes. Só que nós estamos querendo também, do outro lado, personalização e inovação em atendimento, em relação também com os stakeholders, empresas e pessoas. Só que, para você ser ágil, né, de um lado, você vai ter que apostar em tecnologia e automação. E no meio dessa salada toda ainda tem inteligência artificial, como o próprio Gustavo falou. Como que você tem visto isso, né, principalmente lidando e com essa visão também de business e tecnologia, para poder resolver esse paradoxo e, no final das contas, sair algo de valor dessa equação? Bom ponto. Bom, primeiro, de novo, acho que tem que fazer o básico bem feito. Se você chegar nesse patamar, aí você pensa no próximo. Então, felizmente, aqui a gente anda fazendo o básico bem feito e a gente se permite ir um pouco além. Então, a gente vem hoje, por exemplo, tendo SLAs de abertura de conta que o mercado reconhece. A gente abre uma conta, um percentual bem alto em até um dia, né? Algumas outras até 2 dias, ou seja, a gente já consegue ter uma performance na linha do que você está falando de velocidade muito boa, ainda que a gente não tenha toda a jornada digital 100% resolvida. Ela está em curso. Muita coisa feita, mas tem muita coisa sendo feita. E aí a questão da personalização, de uso de novas tecnologias, AI, etc. Aí a gente está trabalhando muito a questão de dados, né? Então a gente está investindo na centralização, no nosso lake, né? Deixando ele bem qualificado, para daí ele alimentar todas essas discussões de segmentação, de personalização, de régua de comunicação com o cliente. A gente já tem muita coisa acontecendo, mas tem um plano de evolução, que aí começa a ir para a personalização, né? Como você falou. E o uso de AI, primeiro, inclusive no nosso caso aqui, a gente está experimentando mais dentro dos nossos back-office, dentro do próprio fluxo de desenvolvimento de tecnologia de software, né, que tem muita gente ganhando produtividade, a gente já começa a ganhar também, né, experimentando dentro de áreas como jurídico, áreas que começam a usar esse tipo de tecnologia e ter bastante ganho. Eu estou falando aqui mais da AI generativa, né? A AI preditiva, machine learning, a gente já usa aqui para modelagem e para PLD já há bastante tempo. Inclusive, a gente tem um reconhecimento em cima de plataforma de PLD bem interessante que eu passei a conhecer aqui e reconhecer algo bem, bem diferenciado. Mas falando da AI generativa, a gente está experimentando primeiro no back-office, dentro da própria tecnologia, para depois a gente avançar na interface do cliente. Então, por que eu estou falando isso? Porque daí tomar cuidado para não atropelar as etapas. A gente vê aí algumas empresas já indo direto para a ponta e começa a ter problemas. O que deveria ser algo bastante positivo e consultivo se torna algo destrutivo. Então a gente tenta conciliar essa questão de time to market, de segurar um pouco a onda, né, as vibes, e é difícil, tá, sendo bem franco aqui numa linha mais aberta, porque os nossos gestores, os donos das empresas, e não é diferente aqui, escutam muito disso, né?
tem um amigo empresário e tal, e fala daí, isso, aquilo, e acha que vai resolver tudo em 2 cliques. A gente tem a nossa missão aqui como liderança no assunto, explicar, primeiro, que não é algo novo, que a AI já vem de muitos anos. Segundo, mostrar que a gente já tem vários cases escalados. Terceiro, mostrar que o que é mais novo aqui, que é o nosso caso da GenAI, que a gente já está aplicando, mas está aplicando no assunto A, B ou C, dentro da nossa responsabilidade, e um dia a gente vai chegar com bastante cuidado, né, mantendo, obviamente, privacidade, LGPD. Então, é conciliar isso, Pedro. Eu acho que depois que você conquistou um certo patamar, fazendo o básico bem feito, alguns níveis SLA interessantes, eu acho que você se permite diferenciar e apostar na questão da personalização, segmentação, né? Eu tomo cuidado para não tentar fazer isso direto, sem ter uma base de dados mais qualificada, porque não vai funcionar, e você vai queimar a caixa de bobeira. Danilo, caminhando aqui já para o fim desse bate-papo, tá super legal, você está trazendo muita experiência aqui para a gente, os nossos ouvintes. Eu queria que você tirasse o chapéu do PS2 e aí fosse você agora, na PF, igual o Feliz falou. Quero saber a sua opinião. Nós queremos saber a sua opinião aqui sobre o futuro dos bancos. E aí eu peço sempre para o convidado tirar o chapéu corporativo. Não tem responsabilidade nenhuma na sua resposta. É muito mais para a gente entender um pouco da sua visão em relação ao futuro. Eu não estou falando de futuro de 2, 3, 4, 5 anos, não. Estou falando de 10 anos. Vamos imaginar daqui 10 anos como é que é banco. Porque a gente já tem visto, e aí eu não estou falando especificamente do banco corporativo, né, do B2B, mas do banco B2C, a gente já viu uma mudança muito grande. As agências não fazem muito sentido mais. Você ia no banco pagar boleto, não precisa mais. Você ia no banco tirar dinheiro. Eu não lembro a última vez que eu tirei dinheiro. Você não usa dinheiro, eu nem uso carteira mais. Tá tudo no seu celular. Possivelmente daqui a pouco vai estar tudo em blockchain, vai ter o Drex, vai ter outras moedas também, outras criptos. Se Deus quiser, o Bitcoin vai crescer mais e deixar todos nós ricos. Mas o que vai ser esse ambiente? Assim? Para que vai servir o banco num ambiente muito digital, num ambiente muito seguro, né? Se a gente pensar como blockchain, a blockchain é um ambiente extremamente seguro por si só, por natureza. Qual que vai ser a função que você vê? Eu não estou falando especificamente do BS2, não, mas de um banco corporativo ou de um banco B2C em 10 anos. Bom, pergunta difícil, né? Assim, da gente. Primeiro, assim, eu acho que falando no Brasil, primeiro canalizar aqui Brasil. A gente tem um regulador que está quebrando barreiras, né? Paradigmas. Basta ver o que o Pix está fazendo com o mundo de cartão, de crédito, débito, está sendo uma revolução, né? Inclusive expandindo. Então, assim, considerando um regulador mais ousado, como premissa, né? E com mais foco de abertura, né? Foi assim com o balcão de recebíveis que potencializou, né? Para que outras empresas possam fazer antecipação de recebíveis de varejistas, por exemplo, que antes estava consolidado em poucas, né? Com o Pix cada vez mais forte, com daqui a pouco, como a gente falou aqui, Drex, tudo isso, ou seja, nesse contexto e de abertura, com Open Finance, com tudo isso, primeiro chute aqui, assim, eu acho que a gente vai ter bastante novos entrantes, mostrando novos caminhos. A gente vê o que o Nubank está fazendo no mercado, e lá no começo, né, quem tinha dúvida, ou isso e aquilo, o tamanho que ele se tornou, assim, indiscutível, né, o que está movimentando entre os grandes bancos, né, principalmente aí no pessoa física, né. Tomara que a gente seja esse mesmo case, agora voltando do PS2 do PJ, é isso que a gente quer. Mas voltando agora à pessoa física aqui, Danilo, então, por outro lado, eu acho que tem um momento de abertura muito grande, como a gente já está vendo nos últimos anos, de várias fintechs, várias empresas de nicho, empresa agora só virando iniciador de pagamento. Assim, vários startups, fintechs resolvendo problemas menores e expandindo para outros, já de repente produtos maduros, então vai ter um momento de abertura ainda maior. E eu chutaria que depois tem uma certa consolidação. No mundo de pagamentos e adquirência, já está começando a acontecer.
né, algum tipo de consolidação. Estava muito concentrado, abriu muito, né? Compre um shampoo que eu te mando uma maquininha, esse cara abriu demais e acho que começa a consolidar. Isso acho que pode acontecer em outras linhas de negócio do mundo bancário, financeiro. Eu acho que os modelos as a service vão predominar em várias frentes e aí com computação em nuvem muito mais escalada do que hoje existe, né, nos bancos. Nem todo mundo está em nuvem, ou quem está ainda percentualmente, né, menor e está fazendo essa escalada, então isso vai permitir muito mais também serviços, né, as a service, habilitando outros ecossistemas. Agora, eu acho que vai ter um papel ainda se vai chamar banco ou não vai, eu não sei. Em 10 anos, acho que ainda assim, de ter alguém, nesse caso um banco, que é regulado e que tem ali o know-how de crédito, por exemplo, né? Fazer crédito não é para qualquer um, na minha opinião, e é o que eu estou aprendendo há pouco tempo, porque antecipar recebível performado de um varejista é uma coisa, dar crédito é outra. Então tem um monte de fintech, infratech, escalando, com aportes enormes aí, mas não sabe dar crédito. A gente viu casos enormes no mercado aí também, perdendo centenas de bilhões de reais de valuation com problemas ao ofertar crédito no mercado. Então, eu acho que ainda vai ter um espaço, no horizonte de 10 anos, para ter órgãos, nesse caso, banco, né, para ofertar crédito. Se pagamento, câmbio e todos os outros produtos ainda vão estar mais concentrados ou não, eu acho que vai ter uma disputa aí grande, né, nos próximos 5, 10 anos, e com essa abertura toda. Agora, eu acho que vai ser inevitável uma questão de competitividade de custo. Né? Uma transação de Pix no mercado de games que estavam cobrando, 30 centavos, 40 centavos por transação há 1 ano e meio, 2 atrás, hoje, se você conseguir cobrar 5 centavos, é muito. Então, vai para um modelo, eu acho que de maior eficiência para poder ter preço na ponta, que é o que justamente leva, né, a quantidade de oferta, meio da oferta-procura, aí vai ter que decair margens e preço. Então, os bancos maiores acho que vão ter que ficar mais enxutos, os médios vão ter que ficar mais slim ainda para combater as fintechs. Então, eu acredito nesse movimento também. Acho que é isso, cara. E a capacidade da tecnologia em fazer diferenciação. Acho que eu não podia aqui puxar a sardinha para TI. Já é hoje, né? Você fala de fazer um Bank as a Service. É API pura. A gente está aqui de TI. Se você não tiver gente boa para fazer API escalada, segura, você não faz Bank as a Service. Então, eu acho que o papel da tecnologia deve aumentar, ampliar, né? Uma alavanca, né, no negócio, nesse caso crédito, obviamente força comercial para isso, e tecnologia junto com as demais estruturas apoiando, como alavancas mais estratégicas. Então, acho que seria... Ô Danilo, como é que você vê o blockchain nessa história toda? Porque, assim, se a gente pensar, né, vamos pensar aqui o porquê do banco pessoa física, né? Muitas vezes o porquê, porque ele é seguro, é porque é um lugar mais seguro do que guardar dinheiro no seu colchão, né? No colchão da sua casa. E porque tem a oportunidade ali de investir e tal, mas a maioria das pessoas, a grande maioria, usa para guardar dinheiro ali, deixa o dinheiro para usar no dia. Nesse contexto, se você tem um Drex, por exemplo, o próprio Banco Central pode ser banco. Né? Assim, o dinheiro está lá, está numa carteira digital, não necessariamente ela precisa estar dentro do Nubank ou dentro do banco que for, porque ela está na minha carteira. A minha carteira digital é minha, é o meu endereço na blockchain e não preciso necessariamente de um banco. Aí, se eu quero botar meu dinheiro para render, eu falo isso porque eu sou adepto das criptomoedas aqui e deixo minhas Solanas lá rendendo uma aplicação um pool lá onde ela está rendendo todos os meses, sem necessariamente ter um emissor ou alguém fazendo esse contrato, né, de uma ponta. Você tem que pagar ali, Gustavo, paga na outra ponta. Você acha que o blockchain ele pode ser um aliado nesse contexto que você está falando, né, de redução de custo, velocidade, agilidade, ou ele pode ser uma ameaça?
para os bancos? Assim, ó, É. o banco pode usar isso a seu favor ou você acha que isso pode ser uma grande ameaça para o sistema? Eu acho que mais como aliado, assim, nesse horizonte de tempo, inclusive, que a gente falou, porque o banco, as empresas de cartões, tudo, eles têm um outro papel que não é técnico, né, e não é de plataforma, que é justamente conectar essas entidades todas e atender os interesses de todos. Né? O Brasil é o único país que faz parcelado, né, como a gente faz aqui sem juros, e ele está por anos, né, e já tem uma velha conversa que se vai cair, vai morrer e tal, e está lá ainda porque o ecossistema prefere, né, e tem uma integração que é interessante e que o varejista, na minha opinião, reclama muito, mas aumenta a venda dele quando esse tipo de produto vai para o mercado. Né? O dia que eventualmente isso sair, eu acho que vai ser uma dor para o varejista que por muito tempo reclamou e reclama. Então eu acho que vai ser mais um aliado, né? Dependendo como for, pode facilitar muito e trazer a eficiência que a gente está falando, de facilitar uma série de plataformas, centralizar muita coisa, de diminuir o custo de manutenção e de gestão de tudo isso. Mas eu apostaria mais nessa linha do que substituir ou mudar o papel fundamental, né? Se eu tivesse que apostar nesse caminho, porque tem os interesses todos de todas as entidades envolvidas que vai ter que ter algum agente. Se não for banco mudar de nome, vai ter que ter alguém no meio do caminho tentando, né, conectar essas pontas todas e aí, no fundo, agregando serviço de valor agregado em cima do que um dia pode ser commodity, né? E aí empilhando o serviço de valor agregado. Você pega, para finalizar aqui, um exemplo, né, as bandeiras, que por muito tempo surfaram uma onda de interoperabilidade, de branding, né, no mundo de cartões, estão tendo que se reinventar agora, porque quando vem um Pix e bypassa tudo isso, se eles não tiverem um papel diferente do que fazia antes, e estão conseguindo, né, sobreviver, porque vão criando e tem musculatura para criar outro serviço de valor agregado e continuar no game, talvez um pouco diferente, num outro formato, reaproveitando as novas tecnologias e tendências, mas ainda mantendo, né, um fluxo onde participa e não é bypassado completamente. Então, acreditaria esse mais é o poder da inovação, né, Danilo? Muito do que o próprio BS2 tem feito, que é se reinventar. Uma coisa que eu achei legal, eu tive alguns meses atrás com um executivo do BS2 e ele estava falando da mudança, né? Que o BS2, num primeiro momento, se posicionou como um banco digital, como, né, pessoa física. O Nubank, pessoa física, o Inter e tudo mais. E viram que era um lugar ruim de brigar, né? Onde já tinham, inclusive os grandes bancos já tinham entrado também com suas marcas digitais e tudo mais, e virou uma guerra muito sangrenta, né? Uma guerra de um oceano bem vermelho. E aí encontrou ali uma boa oportunidade do PJ e trazendo a inovação para o PJ, que também é um ambiente menos inovador por natureza, né? O ambiente de banco PJ é mais, sistemão mais antigo, avaliação, manda os documentos na mão, tem que fazer análise de crédito, demora não sei quanto tempo. Então, vocês têm conseguido trazer uma revolução para um mercado que era carente, que é a lógica da inovação, que é identificar a oportunidade de eficiência. Especialmente, né, para o pequeno PJ, aquele cara um pouco menor, que ele não tem uma estrutura de back-office para ficar trabalhando para ele, então ele tem que estar com tudo, né, aqui no celular, ele quase que é uma pessoa física, um pouco maior, e que ele está bebendo de produtos, ele precisa ser bem atendido. Então tem um espaço aí, a gente está investindo muito nessa jornada, nessa digitalização da jornada, para atender de uma maneira digital, mais humanizada, que é o que a gente acredita, essa combinação. Se o pequenininho vai ser 100% digital, um cara um pouco maior precisa de um lado mais humanizado, a gente tem também essa consciência. E acho que quem conseguir fazer isso um pouco mais, ter mais um pouco de sucesso, vai começar a consolidar o mercado, porque esse mercado de PJ está muito aberto também, né? Muita gente tentando, a gente está crescendo aqui, estamos apostando nas nossas estratégias para ter essa diferenciação que é tão necessária. E realmente as empresas precisam. É isso que a gente acredita. Por isso que a estratégia, como você comentou,
foi pivotada e alterada. Em 2021 a gente vem tendo bastante sucesso até aqui. Muito bom. Feliz. Papo legal, hein? Papo leve. Excelente. Eu anotei várias coisas aqui e, de novo, né, a gente gosta muito, né, Gusti, de mesclar as visões variadas, né, e entrevistar uma pessoa com um currículo tão vasto e com uma experiência tão marcante em várias indústrias, acho que só enriquece aqui para a gente e, né, a gente tem certeza absoluta que para a nossa audiência. Então foi realmente incrível. Muito bom, viu, Danilo? Obrigado. Obrigado também você, Pedro Felizola, que sempre traz boas perguntas inteligentes. E Danilo, foi ótimo esse bate-papo, você trouxe uma visão muito boa, né, de quem está botando a mão na massa, de quem está fazendo inovação de um jeito bem pragmático, não é inovação para marketing, é inovação que traz resultado. Essa ideia mesmo de não ter um time de inovação, ela faz todo sentido, né? Porque quando você coloca a inovação no DNA do negócio, por natureza, você não precisaria ter uma área falando que você tem que ser inovador, né? Você está trazendo isso para dentro das tribos, para dentro dos squads, e mais do que isso, né? O seu olhar, você trouxe muito isso, e o olhar do banco para o cliente é o que faz a inovação, porque no final, inovar é resolver um problema que está ali na frente do cliente de uma maneira diferente. Então, o que vocês têm feito, né, segue muito essa linha. Gostei muito, aprendi. Eu que adoro esse tema de tecnologia e inovação. Você é uma grande referência para todos nós aqui. E obrigado por ter disponibilizado tempo para bater um papo conosco e com essa audiência que estava aqui. Deve estar vibrada aqui, com a cabeça borbulhante, né, doida para começar a implementar umas coisas que o Danilo trouxe para a gente. Bons insights. Obrigado, Danilo. Eu que agradeço aí. Um grande abraço para você e aqui pro Felizola. Não vou chamar de Pedro. Agora já aprendi como é que te chamo aí. Muito Obrigado, bom. Caetano. Pessoal, valeu. Se vocês gostaram desse episódio, passe para frente, compartilhe, mande para as pessoas aprenderem mais sobre tecnologia, sobre inovação nesse mundo corporativo. Tem muita gente querendo fazer, mas com dificuldade por onde começar, como é que faz, onde eu faço, será que eu faço coisa fora da curva, H1, H2, H3, tem muita coisa que saiu dessa conversa aqui que pode ajudar não só você, mas as pessoas à sua volta. Um abraço e até a próxima.